Olá, somos uma equipe formada pelo Diego, pela Luana, por mim e o Rafael, pelo Thiago e pelo Thiago também. E hoje a gente vai apresentar um pouco sobre o Edu Atende. Ele é um sistema que a gente desenvolveu como projeto de extensão. O Edu Atende ele é uma central de chamados feito sob medida para uma escola pública, que é uma escola aqui de São Bento, é a escola estadual Professor Roberto Grande. Ao longo do vídeo a gente vai contar um pouco como nasceu a ideia, quem foi nosso cliente, como levantamos os requisitos e também depois vamos mostrar um pouco o processo do caso do uso e o protótipo já funcionando. A ideia do Edu Atende parte de um problema bem concreto do dia a dia da escola. Quando um professor tinha um problema, se tinha um computador travando, um projetor estava sem sinal, faltava algum tipo de material de informática, né? O professor simplesmente avisava alguém de forma verbal, pedia, né? Mandava um bilhete, um recado para alguém e nada disso ficava registrado. Então, o resultado é que as solicitações se perdiam, ninguém sabia em que pé estava cada pedido, e os chamados urgentes acabavam se misturando com alguns de baixa prioridade, porque tudo ficava desorganizado, né? Não tinha uma centralização das informações. E a nossa proposta foi transformar essa bagunça informal em um sistema organizado, uma central de chamados, onde cada pedido vira um registro com número, status e histórico, e é algo que é simples de usar, mas traz um controle de verdade, né? E ajuda muito no dia a dia. Então, o nosso cliente foi a Escola Estadual Professor Roberto Grande, e a pessoa que nos atendeu e representou a escola foi a Ana Zippel. Ela é a coordenadora de educação tecnológica. Foi com ela que a gente conversou para entender quais são as dores reais da instituição. O contexto é importante. A escola usa bastante tecnologia em sala, tipo laboratório de informática, tanto os computadores quanto projetores, TV. Mas a equipe técnica que cuidava disso é bem pequena. Então a gente teve que organizar e priorizar os atendimentos, porque isso é uma necessidade atual da escola, né? Então, para descobrir o que o sistema precisava fazer, a gente usou uma técnica de entrevista semi-estruturada com a coordenadora. Então a gente levantou um roteiro de perguntas, mas deixamos a conversa fluir para captar pontos que não tínhamos previstos, né? Para não ficar uma coisa muito direta, né? Para ter um pouco de flexibilidade ali na hora da entrevista. Dessa entrevista saíram 5 problemas centrais. O primeiro é que as solicitações não tinham nenhum registro formal. O segundo, não havia rastreabilidade, ninguém sabia o status de um pedido, ou quem o atendeu, ou quem pediu ele. O terceiro, a equipe técnica não enxergava o fio dos chamados, o que dificultava a priorização. O quarto é que o professor precisava repetir o problema toda vez, porque não tinha nenhum tipo de histórico, nenhum registro do problema. E o quinto é os chamados urgentes não tinham tratamento diferente dos comuns, porque os problemas nessa bagunça ali que se reuniam não tinham uma fila de prioridade, né? Então era tudo como se fosse o mesmo nível de urgência. E cada um desses problemas virou um requisito do sistema. Com o problema em mãos, a gente organizou o sistema em torno de 3 perfis de usuário. O solicitante, que é o professor ou o funcionário que vai abrir esses chamados, né? O técnico, que é quem atende e gerencia a fila, e o administrador, que vai supervisionar e controlar todos os acessos. Então, a partir daí, a gente escreveu os requisitos funcionais, que são as funções dos sistemas, né? E as regras do negócio, que são as restrições que ele precisa respeitar. Então, por exemplo, um solicitante, ele só vai ver os próprios chamados. O técnico ele vai mudar o status, né, quando o chamado estiver atendido, e um chamado só pode ser cancelado enquanto ainda está aberto. Então, se ele for finalizado, não tem mais como cancelar aquele chamado. Cada função e cada regra nasceu diretamente de uma necessidade levantada anteriormente na entrevista com a professora. Então, para deixar o ganho bem visual, modelamos o processo em BPMN, que é uma anotação padrão, né, para desenhar os fluxos de trabalho. A gente comparou dois cenários. O processo as is, ou seja, como era antes, né? O professor identificava o problema, avisava verbalmente ou por bilhete, e aí o fluxo acabava se perdendo, sem registro, sem acompanhamento nenhum, né, dos responsáveis. E o processo to be, que é como o sistema passa a ser, com o Edu Atende. O professor acessa o sistema, faz login, preenche o chamado com sala, categoria, prioridade, descrição, e o sistema gera automaticamente um número único. O técnico não visualiza a fila, ele abre o chamado, muda o status para em andamento e ao terminar marca como resolvido. O professor vai acompanhar tudo isso pela tela dele e esse diagrama mostra exatamente esse fluxo organizado do início ao fim. Daquele processo que acabamos de ver, vamos destacar um caso de uso.
que é o detalhamento de uma interação específica entre o usuário e o sistema. Escolhemos o caso de uso registrar chamado, que é o coração do sistema, feito pelo solicitante. A pré-condição é que o usuário esteja logado e com a conta já aprovada. A partir daí, o fluxo é direto. Ele acessa novo chamado, preenche a sala, a categoria, como computador, internet ou projetor, a prioridade, um título e a descrição do problema. Ao enviar, o sistema gera automaticamente o número sequencial, tipo 0001, e grava o chamado com data e nome do solicitante. Repare como esse caso de uso é, na prática, a primeira etapa do processo to be. O diagrama mostra o todo. O caso de uso aprofunda uma parte dele. Agora a parte que todo mundo gosta, que é o sistema funcionando. O Edu Attend é uma aplicação web. Isso significa que roda direto no navegador, sem precisar instalar nada, e pode ser acessado de um computador, notebook ou tablet. Ele está no ar no endereço eduattend.vercel.app. Por trás, usamos HTML, CSS e JavaScript na interface. O Supabase, que é um banco de dados PostgreSQL na nuvem, para guardar os dados, e a Vercel para hospedar. Um detalhe que faz diferença para uma escola pública é que nós usamos só planos gratuitos, então não há custo de infraestrutura. Vamos passar pelas telas principais agora. Começando pelo lado do professor, que é o solicitante. Esta é a tela de login e cadastro. Quem é novo se cadastra com nome, senha e tipo de perfil e aguarda a aprovação de um técnico. Isso evita acessos indevidos. Já logado, ele abre um chamado por esse formulário, escolhe a sala, a categoria com ícones bem visuais, a prioridade e descreve o problema. É a aplicação prática do caso de uso que acabamos de detalhar. E aqui ele acompanha os próprios chamados. Ele vê o número, o status e a resposta que a equipe técnica registrou. Ele não precisa mais perguntar para ninguém em que pé está o pedido. Agora o lado da equipe técnica, que é quem resolve os chamados. O técnico tem acesso a este painel de controle, com os totais de chamados por status, que são abertos, em andamento e resolvidos, e um gráfico por categoria. É a visão de gestão que a coordenação não tinha antes. Ele também gerencia os usuários, aprova as contas que estão pendentes e organiza quem tem acesso. E tudo isso atualiza em tempo real, sem precisar recarregar a página. Quando o chamado novo entra, ele aparece na hora. Com isso, a equipe finalmente enxerga a fila inteira e consegue priorizar o que é urgente, que era justamente uma das dores que a coordenadora tinha apontado na entrevista. Para encerrar, percorremos o caminho completo. Partimos de um problema real da escola, fizemos o levantamento de requisitos com a coordenadora, modelamos o processo, detalhamos o caso de uso e mostramos o sistema funcionando. O Edu atende e prova que dá para resolver um problema concreto de uma escola pública com uma solução de baixo custo e alto impacto, usando tecnologias modernas e gratuitas. Como próximos passos, pensamos em adicionar notificações por e-mail quando o status muda, identificação individual de cada técnico e exportação de relatórios em PDF para a direção. Era isso. Agradecemos a atenção e ficamos à disposição para as perguntas.